Flávio Prado, agora o Palmeiras chega ali a 50 jogos na temporada, 29 vitórias, 13 empates e 8 derrotas. Claro, o recorte da temporada como um todo, ele chega a ter bons números. O grande problema é o recorte mais recente desta equipe do Palmeiras, que hoje vence o Cruzeiro, mas não convence, digamos assim. Tem um recorte, inclusive, aqui dos últimos 11 jogos agora, né? São 4 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Então, já com esse recorte mais recente, esse aproveitamento cai bastante em relação à temporada. Flávio Prado, muito boa noite. 1-0 do Palmeiras contra o Cruzeiro lá no Allianz Parque. Boa noite, Guilherme. Boa noite, amigos. Bom, o gol saiu numa bola parada, uma bola metida pelo Veiga, uma das poucas vezes que a defesa do Cruzeiro falhou. E aí o Flaco aproveitou, fez o gol, não dá pra contestar. O gol foi legal, foi normal. Mas o jogo foi muito feio, o jogo foi muito ruim, né? Eu esperava coisa melhor. Não sei se esperava, mas enfim, era pra se ter coisa melhor. Um 0-0 com cara de 0-0, merecido 0-0, poucas oportunidades, considero até um pouquinho mais perigoso que o Palmeiras. Mas saiu o gol. Saiu o gol, não se discute com o gol, né? Venceu 3 pontos. Tá todo mundo muito longe do Botafogo, e tá muito claro porque tá muito longe. Você olha o Botafogo jogando e olha os outros jogando, a diferença é realmente muito grande. É a diferença que a tabela mostra. E aí, Márcio Reis, este Palmeiras vencendo em casa, né? No sufoco ali, mas venceu, conquistou os 3 pontos e com um jogador que, até o Pedro citou isso na transmissão, não é muito prestigiado pelo torcedor e até pelo próprio Abel Ferreira, o Flaco Lopes. Muito boa noite, Márcio. Muito boa noite, Guilherme Silva, todos que acompanham aqui esse pós-jogo. O Flaco Lopes teve um bom momento, né? Ele chegou a ter um bom momento com a camisa do Palmeiras, mas foi curto, assim como o Endrick também teve um bom momento, e agora eles estão mais no banco de reservas. E hoje ele saiu e deu essa vitória pro Palmeiras, que é importante. O Palmeiras agora com essa vitória chega à 2ª posição no campeonato, 34 pontos. O líder Botafogo tem 47, cai para 13, ali deu um pouco a diferença, né, do primeiro pro segundo colocado. Palmeiras que tem só o Campeonato Brasileiro e a Libertadores para poder se cuidar. O Botafogo tem o Campeonato Brasileiro e a Sul-Americana. O Botafogo continua vivo também em outra competição. Será que vai conseguir ficar vivo nas duas competições? Vai ter elenco para isso? Tá indo bem por enquanto, né? Vamos ver se vai. Já estamos no segundo turno. O discurso era esse, já estamos no segundo turno. Vamos ver como vai ser esse segundo. Mas o jogo de hoje, o Palmeiras foi realmente um jogo muito ruim. Partida modorrenta do Palmeiras. Não falou muito longe de ser aquilo do time que a gente já viu. O time que começou o campeonato, que a gente falava que iria brigar por tudo. O Palmeiras hoje realmente foi muito, muito, muito apático. Seus principais jogadores foram muito ruins. Tanto que o Abel Ferreira troca a linha inteira de ataque e dá resultado no último lance do jogo, né? Contra um Cruzeiro também, que é um time muito inconstante, um time que tá no meio de tabela. Então assim, se esperava muito mais o rendimento do Palmeiras na partida de hoje, mas conseguiu o resultado, que é o que mais importa, até porque o Palmeiras salta da 5ª para a 2ª posição. E com isso que o Márcio trouxe, né, essa informação agora, o Palmeiras é o vice-líder e a diferença para o Botafogo de 13 pontos. O Grêmio está logo ali atrás com 33, a diferença de 14 pontos para o Botafogo, com a diferença que o Grêmio tem um jogo a menos, que é contra o Corinthians, um jogo que foi adiado na tabela do Campeonato Brasileiro. Dá para dizer ainda, Flávio, dá para o torcedor do Palmeiras acreditar, não em ganhar o Campeonato Brasileiro, mas fazer frente a esse time do Botafogo, se aproximar, ser competitivo também na briga pelo Campeonato Brasileiro? Dá para acreditar nisso? Olha, Guilherme, o futebol, ele apresenta surpresas, ele às vezes cria esse tipo de situação. Houve um campeonato em que o Palmeiras estava disparado na frente e acabou cedendo também. Não era tão grande a diferença, eram 11 pontos, mas o Palmeiras acabou cedendo espaço e perdeu aquele campeonato. Acabou, se eu não me engano, nem entrando na Libertadores, né? Mas é anormal, é fora de... Teve outro também que o São Paulo estava 11 pontos do Grêmio, foi buscar. Mas é muito raro, é muito raro. E a coisa é assim, se você olha o Botafogo jogando hoje e os outros mesmo, todos, a ideia que se tem é que vai aumentar a diferença. O Botafogo joga um futebol muito bonito. Cai lá no tapetinho deles lá, 100% de aproveitamento, e os outros têm uma dificuldade tremenda, né? Então, que dá. Nós temos todo o segundo turno pela frente.
Mas é difícil acreditar. Que isso venha acontecer. Pelo que nós estamos vendo aí, o Botafogo nem precisa fazer muita coisa. Ele está 4 rodadas à frente. O Vampeta gosta de fazer essa conta. Ele já está na 4ª rodada do segundo turno, que ele tem 13 pontos de vantagem. Tem 4 rodadas de vantagem. Pelo que a gente acabou de ver o Palmeiras, que é o segundo colocado. Pelo que eu vi de Grêmio e Fluminense, até fizeram uma partida razoável, não foi chata como essa, mas assim, 2 times se olha muito abaixo. Você vê o Botafogo, ele esmigalhou o Internacional, né? Tem jogado um futebol bem legal. Não acredito que alguém alcance, não é o Palmeiras, não. Não acredito que ninguém alcance o Botafogo. A gente fala assim, o que podia acontecer, o que podia dar errado com o Botafogo? Bom, o treinador que tá aí saiu. Veio outro, não aconteceu nada. Mas e se o Tiquinho machucou, não aconteceu nada. É impressionante. O que podia acontecer de errado com o Botafogo já aconteceu. Pelo menos é o que a gente imagina. Os velhos botafoguenses costumam dizer que tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Isso, por exemplo, né? Um time que ninguém acreditava tá tão disparado na frente. Vamos ver como é que vai ficar. Olha, o confronto direto entre Botafogo e Palmeiras vai ser no Rio de Janeiro. Vai ser lá no Tapetinho. Né? E no dia 1º de novembro, na 31ª rodada. Ou seja, está muito longe. Até lá o campeonato já pode estar praticamente decidido. Ou, quem sabe, até ser uma final entre essas 2 equipes, né? Não dá pra saber. Mas assim, tá muito longe o confronto direto entre eles. Só acontece na 31ª rodada do campeonato. Até lá o Tiquinho já voltou. Então, assim, é difícil falar que é possível. É possível? Claro que é. Matematicamente dá pra pegar ainda. Mas é muito difícil pelo que o Botafogo vem apresentando no Campeonato Brasileiro e que o Palmeiras está deixando de apresentar no campeonato. Então acho que por essa diferença acho difícil. Muita gente tem citado também, Flávio, Márcio, inclusive o Fausto tá com a gente também, vou até pedir uma palavrinha com o Fausto Favara, colocar o Fausto aqui na roda da nossa conversa, porque, Fausto, muitos torcedores reclamam do Palmeiras e até do Abel Ferreira por conta das escalações no Campeonato Brasileiro. Hoje uma escalação diferente daquela escalação titular, claro, jogadores bons, mas alguns titulares fora. Contra o Fluminense, todo o time reserva, só 2 titulares, o Everton e o Gustavo Gomes. Contra o Fluminense a equipe foi derrotada. E aí muita gente levanta a bola, Palmeiras está abrindo mão do Campeonato Brasileiro e ainda é muito cedo para isso. Ainda é primeiro turno, agora nessa rodada que termina o primeiro turno. O que você pensa sobre isso? O Palmeiras, de fato, fez mal em abrir mão do Campeonato Brasileiro, deveria ter apostado mais no campeonato, ainda tem chance, são 13 pontos de diferença para o Botafogo. Fala, Fausto Favara, boa noite mais uma vez. Boa noite aos amigos da Jovem Pan mais uma vez. Olha, Guilherme, eu acho que dificilmente alguém vai tirar o título do Botafogo. O Botafogo tá fazendo por merecer. Eu falei na abertura da jornada, e eu entendo o que o Flávio quis dizer, mas eu achava mais antes do que agora essa questão da incapacidade dos demais. Eu acho que o Botafogo, aos poucos, ele vai arrumando a sua casa, ele vai fazer boas contratações, pode ter certeza que um título como um título brasileiro pode empolgar demais o Textor, né? Para fazer outras contratações, para investir mais ainda no Botafogo. Eles já pensam em fazer, não é à toa que eles estão na ponta, não. Não é à toa que eles estão na ponta, não é à toa que eles estão sobrando. É óbvio que essa diferença do primeiro para os demais, ela poderia estar mais curta, né? É óbvio, e aí mora a incapacidade dos demais. Mas o Botafogo vai investir em centro de treinamento. Então é muito legal isso que está acontecendo com o Botafogo. Por isso que eu acho que o título brasileiro, dificilmente Palmeiras, Flamengo vão conseguir chegar. Porque perderam tempo, né? Perderam tempo em momentos que não poderiam perder. E aí o Botafogo decolou. Então eu acho que no brasileiro a chance dos demais é muito pequena. O Botafogo, e com muita alegria eu digo isso porque eu acho legal um time como o Botafogo, de história, de tradição, conquistar um título assim. Eu acho que vai ficar mais pra Libertadores pro Verdão, viu? Tô botando fé no Palmeiras na Libertadores da América. A sequência, Fausto, Flávio, Márcio, do Palmeiras na temporada é a seguinte: Cuiabá fora, depois Deportivo Pereira fora pela Libertadores, Vasco da Gama em casa pelo Brasileiro, depois Deportivo Pereira em casa pela Libertadores, Corinthians fora Brasileiro, Goiás em casa Brasileiro, Grêmio fora Brasileiro. É uma sequência, tirando ali, pelo menos na minha opinião, né? Tirando o Corinthians, que é um clássico, e o Grêmio, que hoje tá ali brigando também na ponta da tabela, é uma sequência acessível,
se quiser ali brigar pelo título brasileiro também, brigar ou se aproximar do Botafogo ou tentar fazer ali uma competitividade com a equipe botafoguense. Porque no brasileiro, Cuiabá, Vasco, aí Corinthians, Goiás e Grêmio. Tirando Corinthians e Grêmio, é uma tabela no brasileiro acessível, concorda, Flávio? Pelos nomes sim, mas a gente tem visto o Cuiabá muito bom, né? O Cuiabá também é competitivo. E o jogo é lá. E é lá, exatamente. E o Gomes não joga, tomou o terceiro cartão, e o Daverson joga. O cara tem sido uma praga, né? Não, mas o Palmeiras é favorito, obviamente, né? Com o elenco que o Palmeiras tem, é de se imaginar que ele vai ganhar o jogo lá em Cuiabá. Mas não é tão fácil assim. A grande questão é qual time que o Abel vai mandar a campo, né? É porque é um jogo antes do Deportivo Pereira fora. Então fica essa questão, né? Mas tem elenco bom pra botar muita gente boa, né? Hoje mesmo colocou o Luiz Guilherme, colocou o Hendrick. Dá pra você, mesmo esse Breno Lopes, que é um jogador comum, jogaria em praticamente todos os times aqui do futebol brasileiro, ou em quase todos. Tem muita gente boa no banco do Palmeiras, né? Tem um belo elenco. Dá pra encarar, dá pra fazer coisa boa. E aí, Márcio Reis, essa sequência do Palmeiras no Campeonato Brasileiro e essa dúvida, né, também, se o técnico Abel Ferreira vai colocar, por exemplo, força máxima contra o Cuiabá, depois contra o Vasco da Gama em casa, são os dois jogos que antecedem a Libertadores da América. Fica essa dúvida, porém... e aí dá pra colocar aqui essa dúvida, essa interrogação no Cuiabá, né? Também um time que vem fazendo bons jogos, mas no geral daria pro Palmeiras ser competitivo no Campeonato Brasileiro também. Eu concordo com o Flávio, tem ali algumas peças que você não precisa colocar todo o time reserva. Dá pra um misto, né? Dá pra equilibrar as coisas. Dá pra equilibrar, tem que equilibrar. O Palmeiras ele não tá nas 3 competições mais, né? Ele tá na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Por exemplo, agora vai ter jogo da Copa do Brasil no meio de semana. O Palmeiras descansa. Não vai ter condição de colocar um time no final de semana e um time no meio de semana para poder jogar na competição. Acho meio difícil que isso não aconteça. Então o Palmeiras tem elenco sim. Eu acho que o Abel trabalha muito bem esse elenco, conhece o elenco há muito tempo e dá para mesclar assim a equipe para disputar nas duas frentes. O Deportivo Pereira é um time que tem que ficar atento, tem sim que ficar atento, mas é um time que o Palmeiras tem condições de passar, assim como no Campeonato Brasileiro tem condição de fazer ponto com essas equipes aí. Com os asteriscos que você colocou, né? O Cuiabá é o 8º colocado do Campeonato Brasileiro hoje, tá a 3 pontos do G6, é um time que tá brigando bastante ali. Contra o Corinthians é um clássico, a gente sabe que é difícil, porque é um clássico, é diferente, o Corinthians tá num bom momento, claro que tudo, o Corinthians passa, a temporada do Corinthians passa pelo jogo de quarta-feira, né? Mas são jogos que o Palmeiras tem condição, pelo menos, de fazer uma boa pontuação nesses jogos aí. Então, por não estar nas 3 competições, ter 2 competições, o Palmeiras tem condições de jogar essas duas frentes sim. É para isso que o elenco tá aí, né, do Palmeiras. Mas que não tenha feito contratações, tem o Abel Ferreira que consegue mesclar esse time bem nas duas. Fausto Favara, ainda sobre essa disputa pelo Campeonato Brasileiro, essa sequência que eu passei, você acredita em um Palmeiras olhando para o Campeonato Brasileiro ou a tendência é focar de fato na Libertadores da América? Porque assim também, agora para você comentar, fica, digamos, uma moleza quando você entra no Campeonato Brasileiro com time reserva, porque é aquela história, se ganhar, ganhou, se perder, perder. Então você abre mão de fato e a cobrança, ela diminui. Apesar que o Filipão ganhou um Campeonato Brasileiro com o time todo reserva, né? Exatamente. Não faz muito tempo. Tem esse ponto, em 2018, se eu não me engano. Agora, com o Abel não tem dado certo essa estratégia. Aí, por outro lado, vai focar na Libertadores, que é um tiro curto e um jogo mal você pode ser eliminado. O que você pensa sobre isso, Fausto? Eu penso que vai depender muito do que o Botafogo vai fazer. Tá muito difícil, gente. A diferença é muito grande. O Márcio, você pode trazer só a diferença nesse momento? 13 pontos. 13 do pontos. Primeiro Botafogo para os demais. 13 pontos. O segundo colocado é o Palmeiras, tem 34. É muita diferença, gente. É muita diferença. Ah, mas tem muitos jogos pela frente. Mas o Botafogo tem que fazer milagre para não conquistar esse título. Tá na mão do Botafogo. Por isso que eu acho que uma hora, é óbvio que o Palmeiras já tem o seu foco na Libertadores da América e a prioridade é Libertadores da América. Sempre foi Libertadores da América, né? E o Campeonato Brasileiro dessa vez aqui deixou escapar demais. E foi isso que aconteceu. Se não tivesse deixado escapar demais, óbvio que estaria brigando. Mas eu, particularmente, acho que é uma missão muito difícil qualquer outro time tirar o título do Botafogo.